A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, novamente, mais uma semana, trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Semana passada, estudamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, então hoje estudaremos ao contrário, sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição de número 7, melhor dizendo. Lição número 7. Terceiro trimestre de 2023. Comentarista da lição é Douglas Batista. Um trimestre muito bom, graças a Deus. A leitura em classe se encontra em Provérbios, capítulo 31, versículo do 10 ao 31. Que diz assim a palavra de Deus: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roça. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Leitura bíblica em classe, que se extrai esse tema, desconstrução da feminilidade bíblica. Onde esse texto de Provérbios 31 classifica categoricamente a qualidade de uma mulher segundo a Bíblia. Textual diz: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será admirada. Ou seja, a aparência, a estética, a física, de nada serve. Porém, o que se leva em conta é a questão do temor, de temer a Deus e ser temente
ao Deus Todo-Poderoso. Provérbio capítulo 31, versículo número 30. Verdade prática diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então a mulher foi criada para cooperar com o homem. Cooperar com o homem. Como assim? Deus lhe confiou a dádiva da maternidade, de ser mãe, e função de ser esposa e auxiliadora. Então, mãe, esposa e auxiliadora. A função que Deus a criou foram essa triplicidade. Função de ser mãe, função de ser esposa e função de ser auxiliadora. Todas essas funções foram realmente pensadas por Deus e confiadas a ela. Primeiro tópico da lição nos traz o seguinte: a feminilidade bíblica. Subtópico 1, nós temos a criação divina da mulher. O comentarista diz assim que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva, conforme Gênesis capítulo número 2, versículo 7 e o versículo 15. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só, capítulo 2, versículo 18, e assim Deus criou a mulher a partir da carne dos ossos do homem. Capítulo 2, versículo 21 e 22, fala sobre isso. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, mulher, porquanto do varão foi tomada. Então, a criação divina da mulher. Final do subtópico diz assim: Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Uniformidade de papéis. Capítulo 1, versículo 26 e 28. Capítulo 3, do 16 ao 19. Então, a Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Então, eles foram criados iguais em valor. Que valor seriam esses? Em honra, em respeito. Foram criados iguais, com papéis distintos, não uniformes, não iguais. Então, a Bíblia ensina a igualdade de ambos, de personalidade, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Ou seja, o homem é o homem e a mulher é a mulher. Então, funções diferentes que se completam, como a gente já vimos na aula anterior. Então, a criação divina da mulher, a criação da mulher foi criada pelo próprio Deus no 6º dia. Depois de Deus ter criado tudo, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º dia, no 6º dia, Deus cria o homem. E logo na sequência, por último, criou a mulher. Criando o homem do pó da terra, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, fez o homem. E de repente, agora se encontrava o homem só, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora. E aí Deus cria a mulher. Faz o homem dormir um profundo sono. Tira uma parte da sua costela. Uma de suas costelas e dessa costela ele faz a mulher. E ali foi feita e ali foi entregue a Adão. Subtópico número 2, nós temos aí a bênção da maternidade. A bênção da maternidade. A bênção de ser mãe. Quando Deus criou Eva para Adão, criou justamente para que ela fosse a mãe
dos filhos da família de Adão. A partir deles seriam procriados, multiplicados, seriam povoados a terra, como é ainda nos dias de hoje. Então vejamos aqui a maternidade, a bênção da maternidade. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, quando Deus dá as funções distintas para cada um, Deus diz o seguinte: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus dá a função para o homem, dá a função para a mulher, de ambos agora multiplicarem-se, de frutificarem-se e de encherem e povoarem a terra. Capítulo número 1, versículo 28 de Gênesis. Então, essa função foi dada por Deus. E essa função da multiplicação, essa função de povoar, de crescer a família, foi dada por Deus. Justamente a bênção da maternidade. A bênção de ser mãe. Então, assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe. Ou seja, Deus ele deu essa bênção para a mulher, essa bênção para Eva, de poder ser mãe, de poder gerar, de poder conceber, dar à luz um filho, filhos, como eles, Adão e Eva, tiveram. Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel, nem também só Sete. O nome do outro é Sete. 3 filhos. Eles tiveram vários filhos. Inclusive, tiveram filhas. A Bíblia Sagrada vai dizer que Adão teve filhos e filhas, não só filhos. Então, vejamos. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Então, quando Deus criou a mulher, quando Deus fez a mulher, quando Deus fez Eva, Deus ele fez justamente com essa dádiva, com esse propósito dela procriar, dela gerar para Adão e ambos construírem família, dela ser a cuidadora do lar e de ser mãe ao mesmo tempo. Então, uma mulher, ela não é somente uma mulher. Ela é esposa, ela é mãe e ela é auxiliadora do marido, cuidadora do lar. Capítulo número 5 e 14 de 1 Timóteo. Está escrito assim: quero, pois, que os homens, que as moças, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário, ao marido, ao adversário de maldizer. Então, desse modo, a mulher foi criada com essa dádiva. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia, segundo Deus criou, é consequentemente reafirmado pela Bíblia. É o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Então, quando Deus criou a mulher, quando Deus criou Eva, quando Deus fez o segundo gênero, o segundo sexo, que é a mulher, que é o feminino, Deus ele criou com esta função. Deus não criou a mulher simplesmente para estar no mundo, mas ele criou para ela cooperar, para ela auxiliar, para ela ser realmente uma mãe, esposa e auxiliadora de um homem. Mas segundo
as feministas que consideram essa dádiva, esse papel que Deus criou para com a mulher, as feministas consideram um ultraje, uma vergonha, considera uma escravidão. Então, as feministas consideram um ultraje que limita essa função social da mulher, que por isso lutam. Então, elas consideram a escravidão. Então, por isso elas lutam, as feministas, esse movimento. Então, elas consideram o ultraje e por isso elas lutam por uma emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Então, elas lutam para que esses valores, essa definição, esse objetivo, esse propósito seja mudado. Então, elas lutam para que isto seja realmente substituído, desconstruído. Porque Deus criou justamente com essa função. Deus ele fez justamente com essa função. E a gente vamos vendo de maneira bem clara quanto à questão do que Deus criou, que foi a mulher para com o homem. Então Maria, ela foi agraciada. Ela não se sentiu inferiorizada ou escravizada, mas ela deu graças. Maria, mãe de Jesus, pelo fato de ser a mãe do Salvador do mundo. Então Maria, ela deu a Deus graças por isto. A bênção da maternidade, a bênção de procriar, a bênção de gerar. Enquanto as feministas estão querendo ao contrário. Estão querendo se satisfazerem não gerando. E isso é uma oposição ao propósito criado por Deus. Então Maria, no cântico, ela dá graças a Deus porque Deus abençoou ela com uma conceição, com a bênção da maternidade, com a bênção de gerar um filho, e filhos, na verdade, que Maria não só teve Jesus, ela teve vários filhos, no mínimo 6. Além de Jesus, ela teve mais 4 homens e no mínimo mais 2 mulheres. Você pode ver isso em Marcos capítulo 6, versículo número 3. Então, Maria ela deu graças no cântico de gratidão a Deus por essa bênção da maternidade, conforme Lucas 1, 46 ao 48. Então, essa bênção da maternidade deve ser rememorada sempre as mulheres cristãs no século XXI, ou seja, nos tempos atuais, nos dias atuais que estamos vivendo. Subtópico número 3, nós temos a mulher como auxiliadora. A mulher como auxiliadora. Então, a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. A mulher não foi criada por Deus com uma outra função, com um outro propósito, conforme está sendo propagado na atualidade. Mas a mulher foi criada por Deus justamente com esse propósito de auxiliar o homem, de trazer o homem agora o auxílio, a ajuda, a cooperação. Então nós temos aqui, a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, conforme 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo número 9, que nos diz o seguinte: porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então, capítulo número 11, versículo número 9, 1 Coríntios, a Bíblia diz que o homem não foi criado por causa da mulher, mas foi a mulher criada por causa do homem. Não foi ao contrário. Então, a mulher só foi criada por causa do homem. Não é machismo, é a Bíblia quem diz. A mulher só foi criada por causa do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9.
Por que foi criada por causa do homem? Porque quando Deus foi criar a mulher, Deus viu, a Bíblia diz, Deus viu que o homem estava só. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. De habitante no mundo, só tinha Adão. E Deus viu, e Deus percebeu, Deus entendeu que o homem não podia ficar só. O homem precisava de uma companheira. Não era um companheiro. Deus viu que o homem precisava de uma companheira, não de um companheiro. Não de outro homem. Não de um amigo. Não de um colega. Não. Deus viu que o homem estava só e Deus disse, eu vou fazer uma disjuntura. Eu vou fazer uma mulher para Adão. Eu vou fazer uma auxiliadora para Adão. Eu vou fazer o complemento de Adão. E fez Eva. E fez Eva. Então, justamente, Deus só fez Eva, conforme Paulo falou a 1 Coríntios 11:9, Deus só fez Eva por causa de Adão. Deus não fez Eva por causa da natureza. Deus não fez Eva por causa dos animais. Deus não fez Eva por causa de nenhuma outra situação, ou ocasião, ou coisa. Deus só fez Eva por causa de Adão. Adão estava só. Adão estava na solidão. Então Adão precisava de uma companheira. Adão precisava de uma mulher. Um homem, ele não precisa de outro homem, ele precisa de uma mulher. Então Deus viu que Adão estava só, então Adão precisava de uma mulher. Então Deus fez uma mulher, Deus fez uma esposa para Adão. Deus fez uma auxiliadora para Adão. Então a mulher foi criada como auxiliadora por causa do homem. Não é que agora a mulher vai ser a empregada do homem. Não é que a mulher vai ser a escrava do homem. Não. Deus fez a mulher para auxiliar. Auxiliar, cooperar. Ajudar Adão. Ajudar em quê? Ajudar no necessário. Como uma esposa ajuda o marido, como uma mãe ajuda os filhos, como uma mulher é dona do lar, é gerenciadora do lar, é rainha do lar. Então Deus criou com esta função. Deus criou com essa funcionalidade, com esse objetivo. Então, portanto, auxiliar, que foi o objetivo de que Deus criou Eva para Adão, então, com a função de auxiliar, então, portanto, auxiliar não é algo depreciativo, desprezível, não é. Auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajudar e socorrer. Ser um auxiliar, ser uma auxiliadora não é depreciativo, não é desprezível, não é humilhante, mas é uma função nobre. Uma função nobre. O que seria do ser humano se não tivesse um auxiliador? Quem é o nosso auxílio? É o próprio Deus. Quem é o nosso ajudador? É o próprio Deus. Quem é? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra dele, é a Bíblia Sagrada. Então a mulher criada como auxiliadora não é humilhante, mas sim uma função nobre, uma função digna, uma função importante. Nesse aspecto de auxiliadora, a qual Deus criou Eva para com Adão, a mulher para com o homem, nesse aspecto a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea. Capítulo 2, versículo número 18 de Gênesis.
uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, ou seja, competente, eficiente. Deus criou a mulher para ser idônea, auxiliadora, idônea, adjuntora, idônea, competente, sábia. Veja bem, capítulo 2, versículo número 18 de Gênesis, está escrito: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então Deus fez uma auxiliadora idônea, competente, eficiente, produtiva, aonde realmente coopera, aonde realmente unida ao seu marido, com certeza vai trazer benefícios para o lar, benefícios para o marido, benefício para a casa, benefício para a família, benefício para os filhos. Porque justamente é a competência a qual Deus criou a mulher. É a mulher exatamente conforme Deus criou. Final do subtópico diz assim: então, por esse motivo, qual motivo? De ser uma mulher auxiliadora, criada por Deus, adjuntora idônea, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar. Deus fez a mulher para cooperar com o homem. Cooperar, auxiliar. Deus não fez a mulher para liderar o homem. Deus não fez a mulher para ser superior ao homem. Deus fez a mulher para cooperar com o homem. Deus fez a mulher para cooperar com o homem. Não como alguém inferior. Não é que a mulher, porque é cooperadora, Deus fez agora a mulher inferior. Não. Não como inferior. Como alguém inferior, mas como alguém, como complemento, com as suas igualdades e diferenças. Deus não fez inferior a mulher. Auxiliadora como que fosse alguém inferior, mas sim com idoneidade, como auxiliadora, como alguém que complementa com as suas igualdades e diferenças. Então a mulher, ela completa o homem. A mulher, ela totaliza o homem. Um homem sem uma mulher, ele não é completo. Um homem sem a mulher, ele realmente ele vive no negativo da vida. Porque o ser humano, quando ele nasce, cresce e chega à maioridade, à fase adulta, ele está na fase onde realmente ele precisa de uma mulher. Ele necessita. Eis a questão de Deus ter criado a mulher para com Adão, porque realmente Adão ele precisaria em algum momento da sua vida, ele iria ter essa necessidade. E Deus, sabendo disso, criou perfeitamente a mulher para ele. Então se complementam. É por isso que ao unirem-se conjugalmente, matrimonialmente, se complementam com as suas igualdades e diferenças, porque o homem anatomicamente, fisicamente, fisiologicamente, biologicamente é diferente da mulher, como também a mulher é diferente do homem. E justamente essas diferenças se completam. Se completam. E Deus criou justamente macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Por quê? Porque havia essa necessidade. Então, essa complementaridade
mútua é necessária a formação do casal. Um homem e uma mulher. Então, essa complementaridade, elas mutuamente, elas se completam. Essa necessidade, nessa formação, nessa conjugação, nessa união, então elas se completam na formação do casal. A procriação, a satisfação sexual e a vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então, essas diferenças, esses papéis distintos, embora personalidades iguais em valor, honra e respeito, mas com funções distintas, então se completam para que verdadeiramente seja benéfico, seja beneficente ao casal, trazendo assim a procriação, gerando filhos, a satisfação sexual, ou seja, porque o homem necessita, como também a mulher necessita, da satisfação sexual, e também a vivência afetuosa, ou seja, prazerosa, no dia a dia, no cotidiano, rotineiramente. Então, essa vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus, ou seja, o matrimônio. O matrimônio. Capítulo 5 de Provérbios, versículo número 18, está escrito assim, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o matrimônio, o casamento, seja feliz. Seja feliz, conforme Provérbios 5 e 18. Seja feliz e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, com aquela que você escolheu, com aquela que você se uniu, com aquela que você se oficializou matrimonialmente, legitimamente diante de Deus e dos homens. Então, vejamos. No tópico número 1, nós temos a feminilidade bíblica, ou seja, de acordo com a Bíblia, a função principal da mulher, a função criativa da mulher, o porquê que a mulher foi criada. A mulher só foi criada por causa do homem. A referência é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher é criada por causa do homem. 1 e 26 de Gênesis, 2 e 18 de Gênesis, na verdade, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma disjuntora. Então a mulher só foi criada por causa do homem. Entre aspas, deveria dar graças a Deus por causa do homem. Enquanto isso é ao contrário. Então, Deus criou a mulher com funções de cuidar. Cuidar de quê? Do lar. Cuidar da casa. Deus criou a mulher com a função de cuidar e auxiliar no desempenho da família, da sua família. Deus não criou a mulher para viver a vida inteira só. Não. Trazendo assim equilíbrio em sua casa. Então, a mulher é uma cuidadora do lar e uma auxiliadora do lar, consequentemente, do marido, do esposo, do homem que é chefe, que é líder, que é realmente o dono dela, o dono da casa. Tópico número 2, nós temos aí a desconstrução da feminilidade. A desconstrução da feminilidade. Subtópico número 1, nós temos aí o ativismo feminista. O ativismo feminista. Ativismo, falamos de doutrina ou prática de dar ênfase à ação vigorosa, por exemplo, ao uso da força a fins políticos. É quando o ativismo feminista luta por direitos políticos. Direitos, deveres, responsabilidade e igualdade. Então, o ativismo feminista
nesse subtópico, a gente vamos vermos aí a respeito dele. Então, no século número 19, século 19, 1900, mais ou menos, nós temos aí que a primeira onda do ativismo feminista foi a questão aí de reivindicar direito igual ao dos homens. Direito igual ao dos homens. Por exemplo, o direito ao voto, coisa que não tinha. Por volta de mais ou menos 1950, nós tivemos aí as mulheres onde entraram aí na questão da votação. Então lutaram, até aqui tudo bem, direitos. O ativismo feminista até aqui tudo bem, porque estavam querendo o direito de votar, o direito de exercer democracia, de escolher os políticos, os governantes. Então, no século XX, partindo desse direito igual ao dos homens, e aí em primeiro ponto aí nós temos aí o direito ao voto, de poder votar, no século XX já entra em questão aí diferenciada, que é lutando agora pelos direitos reprodutivos e liberdade sexual, que é justamente a questão onde já estão lutando no século XX, no século XIX, o direito ao voto, conquistando o direito ao voto. No século XX, conquistando aí o direito de reprodutividade, né? Direito de reprodutividade, de ganhar o mesmo salário que um homem, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. É direito realmente, porque é o trabalho exercido por apenas uma mulher. Se a mulher exerce o mesmo trabalho que um homem, nada mais óbvio do que ganhar o mesmo salário que um homem ganha, sendo que ainda está muito atrás essa questão. Porém, é um direito e é bem lógico, bem óbvio, bem sensato essa questão. Então, nós vemos aqui que no século XX, então, vem aí a luta pelos direitos reprodutivos e a liberdade sexual. Aí é aí onde nasce aí a questão do ativismo feminista, que aí já entra nessa segunda questão aqui, que entra aí em 1908 a 1986, estava aí a ativista de Simone Beauvoir, que estabelecia aí esse movimento aí, aonde defendia que não se nasce mulher, se torna mulher. Não se nasce mulher, mas se torna mulher. Que isso realmente não é exatamente o que a Bíblia ensina. Se nasce realmente mulher e se nasce realmente homem. Não se muda com o tempo. Não se adquire com o tempo, mas ao dar à luz, e até antes, já se sabe muito bem que se nasce com gênero masculino ou feminino, macho ou fêmea. Então, nós temos aí, em 2011, já no presente século XXI, nós temos aí que a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan, dando sequência ainda a essa mesma questão do século XX, da ativista Simone, que não se nasce mulher, mas se torna mulher. Então, em 2011, partindo dessa teoria, dessa ideia, dessa ideologia, então, em 2011, a partir do fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras", ou seja, é aqui onde entra a questão abortiva, a questão da mulher agora
por ser dona do seu corpo, por ser o seu corpo e por estar agora sendo portadora, então ela tira aquele embrião, aquele feto, aquela criança, se ela quiser, sem impedimento algum. E isso é contra aquilo que Deus estabeleceu biblicamente, aquilo que Deus estabeleceu pela sua santa palavra. A mulher não pode ser dona em relação à maioridade, porém, quem é o dono da vida é Deus. Ela não pode matar aquela criança que está em seu ventre, a sua madre. Não. Mas no slogan do ativismo feminista, faz toda essa apologia, essa defesa, esse apoio, essa propaganda diabólica. Com o slogan Meu Corpo, Minhas Regras, de poder fazer o que quer, o que bem entender, porque as regras quem dá é ela. Mas não é bem assim o que a Bíblia diz. A Bíblia não dá ênfase alguma. O sexto mandamento, lá em Êxodo, capítulo número 20, está escrito: não matarás. Êxodo, capítulo número 20. Não matarás, o sexto mandamento. Se não me foge a memória, versículo número 13. Não matarás. Enquanto o ativismo feminista defende pode matar, Deus diz não pode, não deve, nem pensar. Então, o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos, ou seja, essa tese, esse movimento feminista procura desconstruir os valores divinos, os valores estabelecidos por Deus, os valores bíblicos. Quebrar exatamente os mandamentos, as ordens estabelecidas por Deus. Segundo subtópico, a liberdade sexual. Segundo subtópico, a liberdade sexual. No segundo subtópico, nós temos a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Então, a liberdade sexual ela foi estabelecida por Deus. Assim, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Lá em Gênesis. Então, quando Deus diz isto, mas Deus disse que essa satisfação sexual deveria ocorrer dentro do matrimônio, ou seja, dentro do casamento. Não é para viver uma vida sexual sem o casamento. É no casamento. Não é antes do casamento, nem fora do casamento. É dentro do casamento, dentro do matrimônio. Então, essa satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida do amor mútuo entre ambos, ou seja, tem que ter um clima de amor um para com o outro, não como um uso de um produto descartável, como o mundo faz apologia nos dias de hoje, no mundo pós-moderno, na atualidade. 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo número 3 ao 5, vai falar sobre as respostas às perguntas acerca do casamento. Em relação à satisfação sexual dentro do matrimônio. Entretanto, para o feminismo, esse modelo que é criado por Deus é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Ou seja, a mulher precisa se desprender disto. O movimento feminista
defende isso, que a mulher precisa se desprender disto, porque isso é repressivo. O modelo criado por Deus. Qual foi o modelo criado por Deus? É que a satisfação sexual ela deve ser precedida de amor mútuo e deve ocorrer essa satisfação sexual dentro do casamento. Enquanto o movimento feminista defende que a mulher precisa se desprender disso, se libertar disso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5 diz assim: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não terá poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, uma vez matrimonialmente casado, então o homem é o dono da mulher, do corpo da mulher. E a mulher é o dono do corpo do marido. Versículo número 4 diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, como também vice-versa. Versículo número 3 diz assim: o marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, a mulher tem que satisfazer sexualmente o marido, como também o marido sexualmente a mulher. O marido não deve negar a mulher, nem a mulher negar ao marido o prazer sexual, dentro dos limites constituídos por Deus. Versículo número 5 diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, negar um ao outro o desejo. Então a Bíblia Sagrada faz toda essa defesa, enquanto o movimento feminista diz que é repressivo e deve ser combatido, e lutar por essa libertação sexual da mulher. Ou seja, a mulher se desprender dessa escravidão. Para elas, na verdade, as feministas, é uma escravidão, é repressivo. E a mulher precisa se libertar desta repressão, escravidão. Na defesa dessa ideologia requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Então, as feministas, melhor dizendo, defendem que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Ou seja, se a mulher quiser se privar, se a mulher quiser não casar, se a mulher quiser não ter essa vida sexual prazerosa, matrimonialmente, então ela não precisa. E a apologia é justamente para que realmente seja desconstruído lá a família, o papel da mulher ser uma mãe, o papel da mulher ser uma auxiliadora, o papel da mulher ser uma dona de casa. Então defende a mulher viver com as suas próprias regras, fazendo o que bem entender. Subtópico número 3. Ataques à família tradicional. Então, esse movimento feminista nada mais é do que um ataque à família tradicional. Que família tradicional é esta? A família criada por Deus. A família constituída por Deus. Então, o movimento feminista, essa ideologia marxista, satânica, é um ataque à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico. As Escrituras ensinam que o casamento é monogâmico, ou seja, é um único casamento, não é vários casamentos. Existem pessoas, até os artistas aí, os influenciadores, já no ranking aí,
em recordes de vários casamentos. Mas a Bíblia defende que é monogâmico, é único. Além de ser monogâmico, é heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher. Não é um casamento de mulher com mulher ou de homem com homem. É heterossexual. Por que foi que Deus criou Eva? Porque Deus ia fazer o casamento de Adão, e Deus ia fazer o casamento de Adão justamente com uma mulher. Então Deus fez a mulher justamente para casar com Adão. Então, heterossexual, um homem e uma mulher. E além de ser monogâmico, heterossexual também é indissolúvel. O que significa? Significa que não pode se dissolver. Não pode se separar. Não pode se desligar. Não pode quebrar a aliança. Uma vez aliançados, essa aliança é eterna. Essa aliança é para sempre. Jesus, o próprio, em Mateus capítulo 19, versículo número 5 e versículo número 6, Jesus disse: E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, disse Jesus. E Deus estabeleceu no Gênesis. E quando chega no Novo Testamento, Jesus faz a mesma advertência. O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o casamento ele só pode ser dissolvido quando se um dos cônjuges morre em caso de morte. Por isso que é dito matrimonialmente em uma cerimônia, até que a morte os separe. Porque é mandamento. É uma ordenança divina. Então, tendo o homem como líder da família. Então, a Escritura ensina que o casamento é monogâmico, único, heterossexual entre um homem e uma mulher, não pode ser diferente disto, entre um homem e uma mulher, e indissolúvel. Além disso, o homem, a Bíblia taxa ele como o líder da família. Como líder da família, como chefe da família, como o superior da família. Capítulo número 5 de Efésios, versículo 23, a Bíblia diz: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio a cabeça do corpo. Então, o homem, ele é a cabeça da mulher. Ele é o líder da casa. Ele é o líder da mulher. Ele é o líder da família. Não é o contrário. Não é o contrário. A mulher, ela é auxiliadora. Ela é a disjuntora. Ela vai cooperar. Cooperar. Ela vai somar. Ela vai ajudar. Subtópico 3. Isto é um ataque à família tradicional. Quando é o contrário disto, que justamente é a defesa da ideologia feminista, ideologia de gênero, o movimento feminista. Então, porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica, a forma bíblica heterossexual, monogâmico e indissolúvel, então essa forma bíblica para o movimento feminista, essa teoria, essa forma bíblica, melhor dizendo,
de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Então, fica presa, segundo elas, na verdade. É repressiva essa ideia bíblica. Mas isso não é escravidão. Isso é viver os propósitos divinos, a bênção de Deus. Subtópico 3, final do subtópico, diz assim: o ativismo radical rejeita a maternidade. Essa ideologia ativista, feminista, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Veja só. O papel da mulher como cuidadora, como esposa, como mãe, como auxiliadora, no movimento feminista, para um movimento feminista, considera ofensivo este papel. Não é ofensivo de forma alguma. Apesar delas dizerem, alegarem, fazerem apologia que é ofensivo, mas não é. A mãe de Jesus foi mãe, foi esposa e foi dona do lar. A mulher de Abraão foi mãe, esposa e dona do lar. Eva foi esposa, mãe e dona do lar. Não é ofensivo, mas é uma dignidade. Deus deu a função da mulher ser realmente ajudadora, auxiliadora do homem. Então, a erosão, final do subtópico, a síntese, a erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual e de seus ataques ao modelo da família tradicional. Então, essa aberração, essa ideologia diabólica é ofensiva, é um ataque à família tradicional. Tópico número 3. No tópico número 3, a gente temos aqui no tópico número 1, nós vimos como foi que Deus criou a mulher e por que foi que Deus criou a mulher. No tópico número 2, nós temos aí a atualidade, que desde o século XIX até o século XXI, que estamos vivendo, nós vimos aí os ataques ao que Deus construiu, ao papel fundamental, essencial, indispensável da mulher para com a humanidade, para com o homem, para com a família. E justamente agora no tópico número 3, nós vamos ver, segundo a Bíblia, o papel ideal, o papel fundamental, o papel exato pelo qual a mulher foi criada. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, a mulher foi criada por causa do homem. Então, por causa do homem, com essa função que veremos agora, esse tópico número 3, baseado na leitura em classe. Tópico número 3 é exatamente baseado na leitura em classe. A leitura em classe que está no capítulo 31 de Provérbios, aonde nesse 31, aonde vai dar as qualificações de uma verdadeira mulher. E detalhe, não é qualquer uma mulher, é uma mulher de verdade. É uma mulher segundo a Bíblia Sagrada. É uma mulher segundo a visão de Deus. E quem fala nesse capítulo 31 é o rei Lemuel.
E ele agora está trazendo agora as qualificações dessa excelente mulher. Tópico número 3, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Então, nesse tópico número 3, nós temos aqui uma mulher virtuosa, uma mulher riquíssima em qualidades. Em qualidades riquíssimas. Quais qualidades são essas? Justamente o que a gente vimos nos tópicos 1 e 2. Uma mulher mãe, uma mulher auxiliadora, uma mulher esposa. Além do mais, veremos aqui qualidades que ainda serão oriundas dessa triplicidade. Subtópico número 1, nós temos aqui mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. E no subtópico número 1, nós temos aqui o modelo de esposa fiel. No subtópico número 1, nós temos o modelo de esposa fiel. É uma raridade para o século XXI. Em meio a toda essa desconstrução da feminilidade bíblica. Mas graças a Deus, a Bíblia Sagrada ainda continua sendo a regra de fé e conduta da Igreja de Deus aqui na Terra. Do cristianismo real e verdadeiro, segundo a visão bíblica, segundo a visão divina. Então, o modelo de esposa fiel. Então, essa mulher, essa esposa fiel, em Provérbios capítulo 31, versículo número 11, a parte A, o coração do seu marido está nela confiado. Subtópico número 1, modelo de esposa fiel. Então, baseado no versículo número 11 do capítulo 31 de Provérbios, parte A, nós temos aqui que o marido dessa esposa fiel, o marido ele tem o coração, ele tem toda a confiança nela. Por quê? Porque ele confia nela. Não confia por confiar, mas confia porque realmente ela é fiel. Ela é realmente de confiança. Porque ela é ilibada, pura, em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, administração do lar e das finanças. Então, por que é que o marido tem o coração nela confiado? Porque ela é pura, verdadeira em todas as áreas da sua vida. Então, ela é pura no conjugal. Ela é fiel no conjugal. Ela é fiel na administração do lar e principalmente nas finanças. Principalmente nas finanças. Equilibrada. Então, além disso, é excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Então, ela não desconstrói aquilo que Deus construiu. Então, o modelo da esposa fiel, que é de uma mulher virtuosa, que é um símbolo bíblico de feminilidade, é porque realmente ela é fiel a ele. É fiel em todas as áreas, no gerenciamento do lar, no cuidado da família, no cuidado das finanças. É uma esposa fiel.
Então, além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Ou seja, ela não é insensata, mas ela é sábia. Provérbios está escrito, capítulo número 14, se não me foge da memória, versículo número 1, conferindo rapidinho aqui, diz assim a palavra de Deus. Ao contrário desta que nós estamos falando, olha o que a Bíblia diz a respeito da contrária. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa. É justamente essa esposa fiel que estamos falando em Provérbios 31 e 11. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas aqui não é sábia. Mas a tola derriba com as suas mãos. Então é o modelo de uma esposa fiel. Essa mulher virtuosa que é um símbolo de feminilidade. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 12 de Provérbios 31, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ela é fiel, porque ela é sensata, ela é sábia. Ela não vai desconstruir aquilo que Deus construiu, ela não vai desmoronar aquilo que Deus edificou. Então ela faz bem ao marido e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31 e 12. Então suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Então ela só contribui para que o marido, para que o esposo, para que o homem consiga verdadeiramente ser bem-sucedido e ambos serem felizes. Porque imagine um homem com uma mulher tola. Provérbios 14, versículo 1, parte B, diz que a tola derriba, destrói a casa com as suas próprias mãos. Agora imagine exatamente o que o comentarista está querendo defender e o que Provérbios de Salomão 14, 1, parte B, está dizendo. Quando a mulher não é sábia, quando a mulher não é fiel, quando a mulher verdadeiramente não procede segundo aquilo que Deus estabeleceu, que Deus criou, que Deus ordenou, então com certeza vai acontecer ao contrário. Então o que será desse marido? Ele vai suar bastante, ele vai trabalhar bastante, ele vai ganhar e ganhar, mas ela vai estragar. Ela vai jogar as finanças para o alto. Ela vai gastar superfluamente. Ela vai esbanjar, ela vai ostentar, ela vai viver só na vaidade, porém não na sabedoria. Vai viver só na aparência, mas não na sinceridade. E isso é antagônico ao que a palavra de Deus estabelece. Subtópico 2, padrão de mãe amorosa. Padrão de mãe amorosa. Então essa mulher virtuosa, símbolo de feminilidade, que é justamente o que o ativismo feminista faz oposição. Então essa mulher não é repressiva, mas ela é realmente liberta. Ela é liberta. Então ela se levanta e dá mantimento à sua casa. Não é preguiçosa. Então ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve, como diz Provérbios 31 e 21. Não receia a neve.
por seus familiares, pois todos eles vestem agasalho. Então a família está protegida, seja no calor, seja no frio. Porque ela verdadeiramente, ela cuida muito bem, amorosamente. É uma mulher esposa fiel, é uma mulher mãe amorosa. Mãe amorosa. Não é que mima, é amorosa, é que ama, é que cuida realmente como se deve cuidar. Não é aquela mãe de internet que faz as postagens simplesmente para que sejam agora curtidas, comentadas, compartilhadas, visualizadas, etc. Não come o pão da preguiça. Essa mãe amorosa, ela não come o pão da preguiça. Provérbios 31 e 27. Porque ela é trabalhadora, ela é esforçada, ela é amorosa, ela é fiel. Ela dá realmente conta do lar. Ela é mãe, esposa e dona do lar. Auxiliadora, está auxiliando justamente o marido. Ela está sendo realmente uma adjutora idônea, conforme Deus criou. Ela não está destruindo, ela está construindo. Ela não está desfavorecendo, mas ela está agora associando, ela está cooperando com o homem. Então é um exemplo de uma administradora e empreendedora. Essa mulher virtuosa, que é um exemplo de feminilidade, um exemplo de mulher, ela é empreendedora, ela é administradora, ela é um exemplo de administrador e empreendedorismo. Ela compra propriedade, gerencia negócios lucrativos, administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Então, dentro do seu próprio lar, mesmo ela sendo mãe, mesmo ela sendo auxiliadora do marido, mesmo ela sendo esposa, mas dentro do próprio lar, ela consegue gerar lucros, ela consegue vender, ela consegue trazer dinheiro para dentro de casa, ela consegue trazer mantimento para dentro de casa através de seu suor, através de seus esforços, sem sair de casa. Agora, isso está escrito em Provérbios 31. Há milhares de anos, mais de 2.000 anos, provavelmente há 3.000 anos atrás, a mulher sendo mãe, esposa e auxiliadora do homem, ela sendo administradora e empreendedora dentro do lar. Agora imagine hoje, dentro da modernidade, pós-modernidade, com o avanço da tecnologia, da globalização, a internet, os smartphones, na palma da mão. Ainda mais uma mulher sábia, nos dias de hoje, consegue trazer lucros sem sair de casa. De maneira honrosa, de maneira respeitosa, de maneira temente a Deus, de maneira que dignifique-a. Provérbios 31, 16, 18, versículo 24 também, no capítulo 31. Tudo isso são características de uma mulher. Ao contrário do que o feminismo defende. Essa mulher é uma mulher virtuosa aqui. A mulher do modelo bíblico, a mulher do modelo cristã, a mulher do modelo temente a Deus. Então, essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. Essa mulher, os filhos admiram ela. O marido também admira ela. Então, ela é louvada por a sua família. O seu valor é imensurável. Não se reside na aparência física.
mas em um coração temente a Deus. Não reside, não vive de aparência. Versículo número 30 diz assim, enganosa é a graça e a vaidade. E vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, não é aquela mãe, não é aquela mulher de internet. Pode estar também uma mulher virtuosa na internet, pode. Mas hoje em dia, há muita maquiagem. Às vezes, na internet, limpinha, cheirosinha, maquiada, mas em casa, um Deus nos acuda. O banheiro, como é que está? O chão da casa, como é que está? A pia, como é que está? Como é que estão as roupas? Como é que estão os filhos? Depois você pode fazer a leitura de Provérbios 31 a partir do versículo 10. Pode chegar até o versículo último, que é o 31, e você vai encontrar qualidades de uma mulher, segundo a Bíblia, criada por Deus. Então, o exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Por quê? Porque ela teme a Deus. Porque ela é uma mulher de Deus. É o que a Bíblia Sagrada diz justamente. Essa mulher, Provérbios 31, versículo número 10, diz assim, mulher virtuosa, uma mulher dessa aqui, estamos falando. Mulher virtuosa, mulher cheia de qualidade, mulher com a característica bíblica, mulher segundo o que Deus criou, uma definição que Deus criou, mulher virtuosa. Quem a achará? Quem a achará? Quem a achará? Porque não é fácil encontrar. Não é fácil encontrar uma mulher virtuosa. Se você encontrou, segure-a. Se você tem uma esposa fiel, se você tem uma mulher empreendedora, uma mulher administradora do lar, uma mãe e esposa, uma auxiliadora, uma cooperadora sua, faça o que a Bíblia manda. Ame ela. Cuide dela. Provérbios 31 e 10 diz assim, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. É muito caro uma mulher virtuosa. É incalculável o seu valor. A Bíblia aqui diz que ela excede o valor de rubins. Pedra rara no mundo e muito valiosa. Mas uma mulher com a descrição que a Bíblia diz e materializada fisicamente, humanamente, essas características imprimidas nela, é uma mulher valiosa, inegociável. É uma mulher de respeito, é uma mulher prudente, é uma mulher sábia, é uma mulher que edifica a sua casa. É uma mulher que honra o seu marido, honra o matrimônio, cuida bem do lar, cuida bem de tudo, em todas as áreas. Então essa é uma raridade. Porque essa foi a que Deus criou. Deus não criou uma tola para Adão. Deus não criou uma insensata para Adão. Deus não criou uma mulher de aparência. Deus não criou fisionomicamente. Não, Deus criou com valor, de respeito, de honra, de temor. Uma disjuntura. Uma disjuntura. Para Adão. E ele não errou. Então, que Deus abençoe a você, sua casa, sua família. E que em nome de Jesus
Deus seja louvado, Deus seja glorificado através da sua esposa. E que em nome de Jesus, toda sorte de bênção venha sobre o seu lar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.